nome da neurologista e perita médico-legista Débora Maria Vargas de Lima, gaúcha de Porto Alegre, está gravado na história do IGP. Foram quase 25 anos de dedicação à medicina legal, carreira abraçada por ela desde a aprovação no concurso público de 1986, 6 anos depois da formatura no curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com experiência nos postos médico-legais de Cachoeira do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo, permaneceu durante 5 anos na direção do Departamento Médico Legal em Porto Alegre, de 2007 a 2012, o ano da aposentadoria. 4 anos e meio depois, ela vem ao gabinete do diretor-geral Kleber Miller, um conhecido de outros tempos. Novos tempos que destacam as personalidades que fizeram a gloriosa história da perícia oficial do Rio Grande do Sul. Nossa perita em destaque é nitidamente apaixonada pelo ofício que abraçou. Inteligente, carismática e de uma simpatia contagiante, a doutora Débora transmite a serenidade de quem cumpriu a missão profissional escolhida e que, segundo ela, valeu a pena. Com certeza. Eu me identifiquei sempre com a medicina legal. Desde 86, quando eu ingressei no Estado, me dediquei com maior carinho, com todas as dificuldades que nós tínhamos naquela época, porque eu fui para o interior do Estado, fui a única legista praticamente por 10 anos no interior, na cidade onde eu estava, então sempre muito difícil. Graças a Deus, contando sempre com companheiros que nos auxiliavam bastante, nos davam muita força. Eu lembro até que naquela época eu trazia as vísceras que necessitavam ser avaliadas pelo Instituto de Patologia nosso aqui do DML, eu trazia em vidros dentro de um isopor de ônibus. Então são outros tempos, muitas coisas, graças a Deus, já se modificaram de lá para cá para melhor. Nós passamos a ter um outro lugar, graças a Deus, dentro da segurança pública, sendo mais valorizados, tendo maior autonomia, conseguindo também, por isso, mais recursos do governo do Estado para que nós pudéssemos atualizar tanto a nossa formação, quanto principalmente os equipamentos de que nós dispomos hoje. De lá para cá, a perícia só cresceu no Rio Grande do Sul. Quando nós ingressamos no Estado, no concurso, nós já sabemos que a dedicação vai necessitar ser intensa. Então, em Porto Alegre, nas cidades maiores, nós ainda contamos com um número maior de colegas e podemos nos dispor em plantões. Mas no interior do Estado, quando somos 1 ou 2 médicos legistas apenas na cidade, em toda a região, nós não podemos nem fazer uma festa muito grande, tomar um champanhezinho a mais, uma cervejinha a mais, porque a qualquer momento nós podemos ser chamados mesmo. Na época que eu morei no interior, eu morava a 1 quadra da delegacia. E o delegado com frequência batia lá na minha porta para que eu fosse à delegacia fazer, naquela época ainda se fazia nas delegacias, exame preso, por exemplo. E isso era rotineiro, então já fazia parte do nosso cotidiano essa expectativa de poder ser chamado a qualquer momento. Não é fácil, hoje principalmente que o número de legistas proporcionalmente reduziu muito em relação a alguns anos atrás, para os colegas vem sendo muito difícil essa dedicação, porque eles têm que ficar disponíveis 24 horas, 7 dias por semana. E isso é muito difícil, a família se ressente muito, né? De ter o legista sempre disponível desse modo. Eu entendo que é um progresso imensurável até, porque infelizmente, né, nós ainda temos na nossa sociedade essa mentalidade, ainda pode-se dizer até primitiva, desse nível de agressão contra a mulher que com muita frequência chega até ao assassinato.
eu vejo que é um progresso muito grande a sociedade brasileira se dedicar desse modo, com muito mais atenção, com mais carinho até a esse problema. E é claro que o DML, o Estado, não poderia ficar para trás, tem que acompanhar esses tempos agora e atuando sempre no sentido de proteger a mulher o mais possível dentro do que nós podemos. Eu entendo que a morte é uma passagem, sempre é lamentável toda morte violenta, mas aqui não é o fim. Nos chocamos com o realismo das cenas que nós vemos. Então é a realidade que nos puxa para o chão, é a dor, é o sofrimento que nós vemos ali. E é tanto o sofrimento que nós buscamos amenizar isso para a família e adotando, alguns anos atrás, a fotografia e especialmente a impressão digital para que nós pudéssemos fazer a identificação dos mortos sem que os familiares necessitassem adentrar ao necrotério e também se colocar de frente com aquelas cenas tão chocantes. Nós buscamos diminuir essa dor para os familiares através dessa nova forma de reconhecimento. Eu lembro sempre de um fato que aconteceu aqui em Porto Alegre, que foi uma situação em que 3 crianças morreram carbonizadas. 2 das crianças eram irmãs e uma terceira criança era um menino amigo deles. Os 3 morreram carbonizados. E a situação era tal que nós não conseguimos fazer a identificação simplesmente pelo exame externo. Então nós necessitamos coletar material para que fosse feito o exame de DNA e essas crianças então pudessem ser identificadas. Nessa ocasião, como era um exame que demorava muito, às vezes demorava 6 meses, nós tínhamos que manter esses corpos carbonizados sob a nossa guarda no DML, sem poder entregar para as famílias. O que gera uma dor, nós reconhecemos, muito grande. A família, além de perder aqueles entes queridos, não tinha condições sequer de proceder ao sepultamento. Mas nós não podíamos entregar as crianças por falta da identificação. E eu lembro que nessa ocasião nós recebemos um ofício do Ministério Público determinando que nós entregássemos os corpos para as 2 famílias. E nós respondemos que então ele comparecesse ao DML e que nos dissesse qual corpo nós deveríamos entregar para qual família. E ele não nos respondeu. Então isso sempre eu lembro e ainda me surpreende e me choca, porque um promotor de justiça não tinha o conhecimento necessário e estava nos dando uma ordem impossível de ser cumprida. Qual o conselho que a senhora daria para essas pessoas que querem seguir a carreira dentro da medicina como médicos e médicas legistas? Antes de mais nada, dizer que essa especialidade da medicina é uma especialidade belíssima e que, embora nós não entremos na faculdade de medicina para tratar do morto, e a medicina legal é aquela que mais nos aproxima do morto e ainda da morte violenta, essa especialidade é muito bonita quando nós percebemos que é a especialidade da medicina que serve ao direito, que serve à justiça humana, por mais imperfeita que ela seja, é o que nós conseguimos fazer aqui nesse momento. É uma especialidade muito bonita nesse sentido, mas ao mesmo tempo alertar que é uma carreira que exige muita dedicação, exige muito estudo, talvez seja a especialidade da medicina que mais exija conhecimentos médicos aliados aos conhecimentos do direito, mas que é uma carreira belíssima e que eu desejo felicidades a todos os colegas que entrarem e compartilharão conosco essa especialidade. O que mudou na vida da cidadã Débora Vargas de Lima depois da carreira encerrada, depois da aposentadoria? Eu sinto falta às vezes, sinto saudade, do exercício da medicina legal, mas ao mesmo tempo é um momento na vida em que eu tenho outras oportunidades de fazer algumas coisas diferentes. Eu tenho me dedicado atualmente ao trabalho num centro espírita, então é o trabalho voluntário em que eu posso auxiliar muitas pessoas de um modo diferente daquele que eu fazia aqui.
bastante tempo, anos mesmo, que eu já não via o colega Kleber. Eu o parabenizo por aceitar essa missão tão difícil, que é de diretor-geral do IGP. Desejo a ele muitas felicidades, muita sorte, desejo também muita energia e equilíbrio nesse cargo que ele está ocupando nesse momento.